Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 107. O Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Quem já não repetiu essa frase? Será que todos conseguem realmente compreender a bondade do Senhor e assimilar essa verdade de que o Senhor é bom? Uma das maiores objeções à fé é justamente a confiança em um Deus bondoso em qualquer circunstância. Ou Deus não existiria, ou Ele não seria bom, já que existe tanto sofrimento e tanta injustiça no mundo. Como compreendermos a bondade de Deus em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos da vida? O Salmo 107, ele começa afirmando que o Senhor é bom e que é digno de ser louvado, e termina dizendo que apenas os sábios conseguem compreender a bondade do Senhor. Vamos ler Salmo 107, 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora vejam, Salmo 107, 43. Quem é sábio observará estas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Então o Salmo começa nos descrevendo 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são pessoas que andavam desgarradas, solitárias, que não encontravam lugar para habitar e para pertencerem. Tinham a alma sedenta e faminta. O segundo grupo são pessoas rebeldes, contrárias a Deus. Estavam em trevas, eram prisioneiros do inimigo, atados em cadeias de ferro. Estavam atribulados, sem paz, sem descanso. O terceiro grupo, o salmista o chama de loucos. Me parece que eram pessoas que conheciam a verdade, conheciam a Deus, mas eram transgressores, porque se cansaram da comida, que é a palavra. Por causa da sua iniquidade, eles tinham a alma aflita e até chegaram às portas da morte. Mas todos esses grupos chamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Fartou a alma sedenta e faminta dos primeiros, quebrou as portas de bronze e os cadeados de ferro dos segundos e os libertou das prisões, e enviou a sua palavra aos terceiros e os salvou da destruição. Que estes o louvem pela sua bondade, que reconheçam sua benignidade e suas maravilhas. Aqui nós vemos que todos os que clamam a Deus por socorro e colocam nele a sua confiança são livrados. Todos os que clamam o nome do Senhor Jesus são salvos. Que maravilha! Deus é bom. Mas então, o salmista nos fala de um outro grupo de pessoas. Vamos ler o Salmo 107, 23 e 24. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Que interessante. Aqui o salmista descreve um grupo que passa por grandes tribulações, é levado por grandes ventos e ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, passam por angústias, mas finalmente eles se alegram, porque se aquietaram. E quando eles se aquietam, o Senhor os leva ao seu destino. Qual a diferença deste grupo dos demais? Como eles conseguiram se aquietar? Que destino é esse? Vejam, estes se lançam ao mar, se lançam nas grandes águas, no desconhecido, sem reservas, sem amarras. Este salmo, ele deve ter sido escrito por volta do 11º século antes de Cristo, quando viveu o rei Davi. Vocês conseguem imaginar o que significava se lançar ao mar em navios naquele tempo? Quando não existia nenhuma segurança? Para vocês terem uma ideia, nem a bússola tinha sido inventada. A bússola foi ser inventada no 1º século depois de Cristo. Então, nós estamos falando de uma época em que se lançar ao mar em grandes embarcações seria hoje como os astronautas que se lançam no espaço, talvez até mais arriscado. Então, estamos falando de pessoas que estavam entregando tudo, que estavam arriscando a própria vida. Isso me faz pensar que existe um nível de compreensão e de comunhão com Deus
que só acessam os que se arriscam. Existe um nível de intimidade com Deus que é apenas para os que realmente desejam pagar o preço. Observem que o salmista, ele ilustra um barco mercante. Ele está se referindo a um comércio. Nós precisamos sair do nível de troca superficial com Deus. Eu te dou isso em troca daquilo. Como foram esses 3 primeiros grupos que foram descritos no começo. Eles reconheceram a bondade de Deus. Por quê? Porque clamaram no momento de angústia e foram socorridos pelo Senhor. E o Senhor concedeu a eles o que o coração deles desejava. Mas será que é só isso que nós queremos? Vocês já perceberam que a criança, ela faz essa troca superficial com o pai? A criança diz, papai, eu te amo, dá um beijinho. E aí ela, papai, agora o senhor me empresta seu celular? Então, à medida que a criança cresce, ela se interessa verdadeiramente por conhecer quem é o pai. O que ele pensa? Conforme ela amadurece, ela vai apreciando os conselhos do pai, vai entendendo o que é, por que ele pensa de determinada forma. O pai vai podendo se expor ao filho. O relacionamento, então, vai ficando mais profundo, mais realizador para os dois, para o pai e para o filho. O salmista aqui se refere que estes que estão se lançando em águas profundas estão se aventurando em busca de um comércio. Eu penso que para enfrentar tantos riscos, eles estariam atrás de algo muitíssimo valioso. Será que eles teriam recursos para comprar algo assim tão precioso? O que nós poderíamos oferecer a Deus, o dono de tudo, em troca de ver as suas maravilhas, em troca de ter um relacionamento mais profundo com Ele, se até a nossa própria vida já pertence a Ele? Se respiramos hoje, é porque Ele assim permite. A única coisa que podemos oferecer ao Senhor é o quê? O nosso livre-arbítrio, o controle da nossa vida, o leme do nosso navio. Esse tesouro de intimidade só encontram aqueles que entregam tudo, porque já perceberam que não tem mais nada a perder. Já foram tão sacudidos que não estão mais tentando proteger nada. Para aqueles que já chegaram ao ponto de reconhecer a falência total das falsas seguranças da vida longe de Deus. Que falsas seguranças seriam elas? Tudo aquilo em que nós buscamos refúgio, em que nos apoiamos para achar o nosso valor, a nossa identidade, aquilo em que confiamos, aquilo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus. Nós somos seres adoradores. Adorar faz parte da nossa natureza. Se não adoramos a Deus, não pensem que somos livres e independentes, donos da nossa própria vida. Não. Nós adoramos a nós mesmos, ao nosso próprio reflexo no espelho. Ou adoramos coisas que são até legítimas, como nossos filhos, nosso cônjuge, nossa conta bancária, nossa carreira, nossa saúde, enfim. Coisas que são boas, mas não deveriam servir para nos definir ou nos dar um senso de valor ou de propósito. Na hora da turbulência mesmo, tudo isso rui. São como se fossem pequenos botes salva-vidas ou tábuas de salvação que não são capazes de nos salvar. Estamos sendo enganados se colocamos nossa confiança em qualquer outra coisa além de Deus. Estamos sendo loucos. Somos enganados por mentiras todo o tempo. Mentiras sobre quem somos, sobre as nossas verdadeiras necessidades, desejos, sobre o nosso propósito aqui. São tantas as mentiras de Satanás que é difícil até termos uma noção do que é real. Só somos seres humanos plenos e saudáveis quando o centro da nossa adoração está em Deus. O Senhor, Ele nos convida a adorá-lo e a dar a Ele o controle das nossas vidas. Isso por amor. Ele é Deus, é um ser que se basta. A nossa adoração e a nossa entrega não acrescentam nada a Ele. Colocar nossa total dependência e confiança em Deus nos mantém livres das garras dos enganos deste mundo. E Ele quer nos dar essa libertação. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres.
Irmãos, é tempo de mergulhar nas águas profundas do Espírito. Os tesouros escondidos do Senhor são para os que se lançam ao mar sem nenhuma outra proteção, senão a confiança no condutor. Sêneca dizia: não há vento favorável para aquele que não sabe aonde vai. Mas aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, sopra de um lado para o outro e não se preocupa com o seu destino. Relaxa e confia na condução do Pai. Para nós não há vento desfavorável, pois sabemos quem nos conduz e que Ele vai nos levar em segurança ao nosso destino final. Ele faz com que todas as circunstâncias cooperem para o nosso crescimento e para a nossa semelhança com Cristo. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 16, 25: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Agora, como que isso acontece na prática? Como que nós podemos nos dar ao Pai? Como que nós podemos nos aprofundar no relacionamento com Ele? Primeiro, buscando a revelação na palavra. Lendo a palavra com intencionalidade, querendo descobrir as instruções do Senhor para nós neste tempo. Se queremos nos aprofundar no conhecimento e ter intimidade com o Pai, temos que passar tempo com Ele, saber o que Ele pensa, o que o agrada, o que o desagrada. O Senhor quer tanto estar conosco, como um pai que se agrada em passar tempo com seus filhos. Isso move o coração de Deus e Ele recompensa os que o buscam, não por religiosidade, por obrigação, de forma mecânica, não, mas por amor. Devemos habitar na presença dEle, onde há descanso, onde há segurança, onde há proteção. Segundo, nós devemos obedecer às instruções do Espírito. Sabe aquela intuição que diz assim, suavemente: ah, se eu fosse você não faria isso aqui. Não é apenas sobre cumprir regras e voltarmos ao legalismo, não. Temos que aprender a ficar sensíveis à voz do Espírito. É um relacionamento. Então, o que Ele diz para mim pode ser diferente do que Ele diz para você. Ou num momento Ele pode me dizer uma coisa e em outro momento aquilo já não é pertinente. Agora, à medida que vamos obedecendo, mais Ele vai nos falando e nos instruindo. Mais nos lançamos e mais Ele nos guia. Agora, quando ignoramos essa instrução, vamos novamente passar pelos altos e baixos. Ele nos dá novas oportunidades de aprendizado, por causa da sua bondade e do seu amor. Irmãos, se aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, estamos salvos. Porém, o quanto de intimidade com Ele e o quanto de poder e autoridade teremos depende de nós. Deus não tem filhos favoritos, Ele tem fé favorita. Quanto mais controle damos a Ele, mais profundo Ele nos leva. Não foi assim com os discípulos? Somente Pedro ousou sair daquele barquinho e andou sobre as águas, porque somente ele se dispôs a isso. Ele creu e ele ousou, e o Senhor respondeu a ele. Em Isaías 43, 2 está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. A sua presença é a nossa proteção. A sua presença é o nosso esconderijo, onde nada nos causará dano. Em sua soberania, Ele reina sobre todas as circunstâncias. Para Ele, nada é definitivo. A última palavra é dele. Se bom ou se ruim, só Ele sabe, porque só Ele sabe onde Ele está nos levando. Ele transforma vales em montanhas, converte os rios em deserto e novamente converte o deserto numa lagoa. Ele converte uma situação que parece ruim em bênção e nos mostra que algo que parece bênção, em seu fim era ruim, pois nos afastava do nosso propósito. No final, a experiência da vida passageira neste plano, com seus altos e baixos, serve para nos conduzir ao nosso destino, se formos sábios. Quem tem olhos para ver, que veja.
O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E a realidade que permanece é o seu reino eterno. O resto é instável, é passageiro, é irreal. Me lembra de um conto da sabedoria judaica que diz assim: um menino ganhou um cavalo, ficou todo feliz. Ai, ganhei o cavalo. Aí falaram, bênção ou maldição? Porque passou um pouquinho, o menino andando de cavalo, caiu do cavalo e quebrou a perna. Ai, meu Deus, quebrei a perna, que maldição. Bênção ou maldição? Passou um pouquinho, veio o exército arregimentar soldados para a guerra. E ele não pôde ser arregimentado porque estava com a perna quebrada. Que bênção! Então, para o cristão que está dentro do navio com o Senhor, como Noé na arca, nada é em si mesmo ruim, estamos protegidos, pois ele promete que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não para a nossa felicidade momentânea, mas para o propósito de nos conformar à imagem de Cristo. Este é o destino final, para onde Ele está nos levando. Ele está formando o caráter de Cristo em nós. Não há como não confiar no amor deste Deus, que entregou sua própria vida para se relacionar conosco. Para Ele, nós somos o maior tesouro. Se nos entregarmos totalmente, vamos encontrar nele também o nosso maior tesouro. Esses dias eu fui ao parquinho com meu filho e vi como ele se balançava, de uma forma bem arriscada e imprudente no balanço. E eu disse a ele que não fizesse isso, que poderia cair e se machucar. Ele não deu a menor atenção. Passados alguns meses, ele chegou em casa todo esborrachado, todo machucado. E eu fiquei bem preocupada. Ele tinha caído do balanço, assim como eu tinha alertado. E eu não torci para que ele caísse do balanço. E nem fui eu que o fiz cair. Mas somente depois que caiu e se machucou, ele entendeu que deveria ter obedecido e seguido as orientações da mãe. A orientação não foi para estragar o prazer dele, mas foi para poupá-lo. Se eu pudesse, eu teria trocado de lugar com ele, para que ele não se machucasse. Mas que eu tivesse me machucado em seu lugar. E foi exatamente isso o que o nosso Pai já fez por nós. Não é o Senhor que manda as tempestades e turbulências para nos ensinar. Elas fazem parte deste mundo caído e dominado por Satanás. Deus não está contra nós, Deus está a nosso favor. Ele quer se relacionar conosco de forma mais profunda, mais íntima. Nessa relação não cabe o medo, não cabe a reserva. Esse tipo de envolvimento requer entrega, requer confiança total. Ele é Deus em tempos de bonança e além das tempestades. E os que ousam soltar as amarras viverão tempos de glória em meio às lutas. O Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Quem é sábio observará essas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Amém.